Eu comecei a estudar aqui na Facens em 2018 e tive o privilégio de me formar aqui na faculdade em 2022. Desde então eu atuo na área, eu me formei em engenharia da computação e desde então eu atuo na minha área. Eu sou engenheiro de dados e estou na profissão há quase 4 anos. Eu, como deficiente visual, tenho algumas questões um pouco limitadas do que eu poderia fazer na graduação. Ou era uma faculdade mais voltada para ciências sociais, como direito, história, filosofia, enfim, essas áreas um pouco mais humanas. Porém, em questão de exatas, eu tinha a opção de ir para a engenharia da computação, ou a área de computação de forma geral, como ciência da computação, análise de sistemas e tudo mais. Como eu já mexia no computador de forma bem tranquila desde os meus 12 anos, então para mim foi uma decisão bem fácil de seguir. Olha, eu já consigo atuar perfeitamente no meu computador, não tenho nenhuma dificuldade em mexer nele com o auxílio do meu leitor de tela, então a faculdade mais óbvia para mim seguir é uma área relacionada à computação. E pesquisando várias faculdades por aí, eu me deparei com a Facens. Eu tinha uma professora também, que ela tinha contato aqui dentro da Facens, né? Ela me apresentou a faculdade e sugeriu o curso de engenharia da computação. Então, depois de um tempo pesquisando um pouco mais sobre o curso, me formei no ensino médio, fiz o Enem e apliquei o vestibular aqui para a Facens. Graças a Deus deu tudo certo e eu comecei a estudar aqui na Facens em 2018. O primeiro dia na faculdade foi durante o mês 0, quando os alunos da engenharia têm um mês de reforço sobre aulas de matemática e física antes de começar em si as aulas na graduação. Então, o primeiro dia em si dentro da Facens foi durante o mês 0. Para mim foi uma experiência inacreditável, sabe? Desde que eu pesquisei sobre a Facens, sobre a engenharia da computação da Facens, foi como se fosse um amor à primeira vista. Então, estar aqui dentro da Facens, sabendo que daqui a um mês eu vou iniciar a graduação, para mim foi uma experiência inacreditável. Então, meu primeiro dia foi durante o mês 0 e como eu já tinha pesquisado muito sobre a Facens, sobre a engenharia da computação dentro da Facens por muito tempo, para mim, o primeiro dia aqui durante o mês 0 foi uma experiência inacreditável. Então, meu primeiro dia foi durante o mês 0 e como eu já tinha pesquisado muito sobre a Facens, sobre a engenharia da computação dentro da Facens por muito tempo, para mim, o primeiro dia aqui durante o mês 0 foi uma experiência inacreditável. Sendo uma pessoa com deficiência visual atuando na área da engenharia da computação dentro da Facens, foi de fato uma experiência que eu tive bastante desafios, principalmente nas aulas relacionadas a cálculo, física, onde alguns pontos específicos das matérias requeria um auxílio muito grande da visão para você conseguir interpretar gráficos, analisar vetores de direção na física, por exemplo, e tudo mais. Esse com certeza foi meus maiores desafios. Porém, eu não tive nenhum tipo de dificuldade, entre aspas, na parte da programação em si, na área da engenharia da computação em si, na hora de desenvolver softwares, desenvolver os algoritmos, enfim. Essa parte, graças a Deus, eu consegui entender muito bem, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum tipo de desafio. Eu sempre utilizei o leitor de tela no meu notebook, que me auxilia muito no meu dia a dia, tanto para estudar quanto no meu trabalho atual e tudo mais. Então, usando o leitor de tela, eu conseguiria fazer todos os exercícios, tanto de cálculo, física, computação, enfim. Para mim, graças ao leitor de tela, eu não tive nenhum tipo de dificuldade na hora de estudar ou fazer a lista de exercícios que eram requeridos nas disciplinas. Eu acredito que quando eu entrei aqui na Facens, alguns professores chaves foram essenciais para que eu conseguisse finalizar a graduação. Eles que me ajudaram desde o início a como entender, como eu mencionei, as aulas de cálculo, física, álgebra, de uma maneira a não enxergar os vetores de direção e algumas partes um pouco mais gráficas da matéria. Então eles fizeram várias adaptações para mim conseguir entender a matéria. Graças a esses professores aí que tiveram uma proatividade incrível e principalmente o interesse em ajudar, eu consegui finalizar essas matérias com bastante louvor. Um dos momentos mais marcantes aqui da faculdade foi quando eu comecei a estagiar aqui dentro da Facens. Eu comecei a estagiar no núcleo Huawei em 2020. Eu entrei como estagiário em desenvolvimento de software, atuando principalmente com engenharia de dados. Eu cheguei a atuar durante 1 ano e meio dentro da Huawei, aqui dentro da Facens, e eu sempre digo isso, foi graças a esse estágio que hoje eu estou na profissão que eu estou hoje. Foi meio que o catalisador que me levou a escolher a profissão que eu estou hoje. Com certeza foi o momento mais marcante
marcante que eu tive aqui dentro da Facens. Hoje eu atuo como engenheiro de dados, trabalho em uma consultoria de TI. Atualmente estou alocado em um cliente internacional dos Estados Unidos e comecei essa jornada em 2022. Assim que eu me formei aqui na graduação da Facens, eu já estava empregado. Então faz 4 anos aí que eu estou atuando com a engenharia de dados no meu dia a dia. O principal foi, obviamente, a oportunidade de estudo que eu tive aqui dentro, os professores chaves que me ajudaram a finalizar a graduação, me proporcionando todo o auxílio necessário e com certeza o estágio que eu tive aqui dentro da Facens. Como eu disse, o estágio foi o catalisador, foi a influência principal que me fez escolher a profissão que eu estou atuando hoje. Então sou muito grato à Facens, tanto pela oportunidade de estudo quanto pela oportunidade de estágio que eu tive aqui dentro. Era muito desafiador, com toda certeza, muito desafiador, mas o que me fez persistir é: eu quero me formar nessa faculdade. Eu quero ter o privilégio de ser formado pela Facens. Eu quero atuar nessa área quando eu me formar. Então, essa persistência, essa vontade de conseguir me manter e conseguir seguindo em frente foi o que me motivou a continuar o curso, apesar de suas grandes dificuldades, seus grandes desafios. Com certeza eu diria para ele que a jornada não seria nem um pouco fácil, seria bastante desafiador, mas a recompensa que eu teria no final da graduação seria enorme e com certeza valeria muito a pena persistir no curso. Dificuldades, desafios, todos nós vamos ter. Porém, o importante é você persistir e conseguir alcançar seus objetivos, manter a sua mente focada no que você deseja, nos seus objetivos a longo prazo e continuar se esforçando para alcançar seus objetivos. A cerimônia de graduação para mim foi uma experiência assim surreal, eu diria. Depois de 5 anos estudando, enfrentando vários desafios em várias matérias, estar lá recebendo meu diploma foi uma experiência para mim surreal. Nossa, eu fiquei muito emocionado no dia, eu não conseguia acreditar que aquilo realmente estava acontecendo, sabe? Não só a minha própria conquista, mas as conquistas dos meus amigos também, né? Pessoas que estiveram comigo desde o primeiro semestre da faculdade, a gente recebendo aquele diploma junto, para mim foi uma experiência incrível. Obrigado, Facens, pela oportunidade de estudo e que vocês continuam com essa excelência, esse profissionalismo de sempre que vocês têm.